Olá, meus amigos patriotas, muito bom dia, sejam todos bem-vindos ao canal do Tenente PM Costa. Hoje são 3/6 de 2023, 8 horas e 43 minutos. Estou falando diretamente de Goiânia, Goiás, capital linda, maravilhosa. Minha continência a todos vocês aí do outro lado. Se você é novo aqui no canal, diga seu nome e a cidade de onde você está nos assistindo aí, para a gente estar aqui interagindo. Isso é bacana. Peço também, se você não é inscrito, se inscreva no canal, deixe seu like, deixe seu comentário, para que você seja avisado através do YouTube quando a gente postar aí novos vídeos, ok? Compartilhe, pessoal, bastante esses vídeos aqui, que é muito importante para as pessoas ficarem sabendo o que está acontecendo nesse desgoverno, nesse governo que é um fracasso. É uma brincadeira um governo desse, né? Eu quero dizer a vocês que nos primeiros 2 mandatos desse cidadão, que eu irei mostrar para você aqui agora, o senhor Luiz Inácio Lula da Silva, naquela época, não sei se vocês lembram, quais eram as redes sociais que existiam naquela época. A mais poderosa mesmo era o Orkut, né? Que depois veio a desfazer. Depois apareceu o Twitter e outras assim, já em outros governos, né? Agora com Twitter bem mais forte, Facebook, YouTube forte e tantas outras redes sociais, a gente fica sabendo das besteiras que esse cidadão faz e fala. Antigamente a gente tinha apenas a Rede Globo, SBT, Bandeirante, Record e outras emissoras aí que recebiam altos salários para divulgar aí as matérias do governo. E a gente hoje sabe que essas grandes mídias, elas encobriam a verdade, né? Trazia só aquilo que o governo queria que fosse divulgado. Mas com a chegada em massa das redes sociais aí no Brasil, a gente hoje tem acesso às mentiras que esse cara faz, às atrocidades, às coisas mais abusivas do Supremo, os políticos, tudo a gente fica sabendo em tempo real. Não tem como esconder de ninguém. Pode esconder por um bom tempo, mas o tempo todo não, né? E eu quero trazer para vocês aqui agora uma fala desse desgoverno, né? Há uns tempos atrás ainda, em campanha, se eu não me engano, esse vídeo aqui, que eu vou trazer aqui, ele falou em um debate, né? Em um debate. Eu quero trazer aqui para vocês o que ele fala uma coisa e faz outra. Isso não é novidade para ninguém. Prestem bastante atenção aqui, né? Vamos lá. Que tentar mexer a Suprema Corte para colocar amigo, para colocar companheiro, para colocar partidário, é um atraso, é um retrocesso que a República Brasileira já conhece muito bem. E eu sou contra. Eu acho que a gente pode discutir no futuro, se tiver uma nova constituinte, sabe, quem sabe ter mandato ou não, quem sabe as pessoas ter uma limitação maior. Mas eu acho que a Suprema Corte tem que ser escolhida por competência, por currículo e não por amizade. Todo mundo esperava que eu fosse indicar o Zanin, não só pelo papel que ele teve na minha defesa, mas simplesmente porque eu acho que o Zanin se transformará num grande ministro da Suprema Corte desse país. Eu conheço as qualidades como advogado, conheço a qualidade dele como chefe de família e conheço a formação do Zanin. Ele será um excepcional ministro da Suprema Corte, se aprovado pelo Senado, e eu acredito que será, e eu acho que o Brasil vai se orgulhar de ter o Zanin como ministro da Suprema Corte. Você está vendo, pessoal, como que é importante as redes sociais para nós nos dias de hoje? Se existisse só a Globo, SBT, Record, Bandeirante e outros aí, que ganham bilhões para divulgar aquilo que é de interesse do governo, nós não saberíamos disso daí. No começo do vídeo, no debate, ele disse que é contra, né? Vou só colocar aqui novamente para vocês verem. Depois ele nomeia, sabe quem? Zanin. Ó. Que tentar mexer a Suprema Corte para colocar amigo, para colocar companheiro, para colocar partidário, é um atraso, é um retrocesso que a República Brasileira já conhece muito bem.
E eu sou contra. Eu acho que... Ele disse que é contra, né? Agora vamos ver aqui, ó. Olha o que está trazendo aqui, ó. O Estadão. Deixa eu dar uma organizada aqui. Só um minutinho aqui. Olha o que o Estadão traz aqui para nós aqui. Lula indica Cristiano Zanin para vaga no Supremo Tribunal Federal. E quem é Cristiano Zanin? Fácil. A indicação levou quase 2 meses, mas o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, confirmou as especulações e anunciou nesta quinta-feira, dia 1º, né? Seu advogado Cristiano Zanin Martins, de 47 anos, né? Para a vaga aberta no Supremo Tribunal Federal com a aposentadoria do ministro Ricardo Lewandowski. Ou seja, ele falou uma coisa e fez outras. Ainda tem gente ainda que acredita nesse indivíduo. É um absurdo o que está acontecendo com o nosso Brasil. Às vezes eu fico tentando entender, procurar a quem nós devemos pedir ajuda, a quem nós devemos pedir socorro, né? Eu quero mostrar aqui também para vocês o seguinte: quem é Cristiano Zanin? Vou mostrar aqui. Olha só. O escritório de Zanin recebeu 1,2 milhão na campanha de Lula. O escritório de Zanin Martins, advogado que pertence ao indicado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva para o Supremo Tribunal Federal, recebeu 1,2 milhão da campanha do petista durante as eleições de 2022. É isso, pessoal. Agora, a quem recorrer? Cadê o STF? Né? O STF que proibiu aqui, ó, proibiu que o Bolsonaro nomeasse esse Alexandre Ramagem, né? Aqui, ó. Após decisão do STF, Bolsonaro torna-se sem efeito nomeação de Alexandre Ramagem. Está aqui, ó. Bolsonaro lutou contra um sistema incrível. Agora nós estamos vendo aí que de um lado pode tudo e de outro não pode nada. Deixa aí nos comentários o que vocês acham disso daí, porque é uma vergonha, pessoal. Eu não sei a quem recorrer. A gente vê esses deputados entra com pedido de protocolando pedido de impeachment. A gente vê pessoal da esquerda sendo caçado, igual Marinho foi caçado, Dallagnol foi caçado, e Carla Zambelli está na mira. Agora a gente está vendo aí um outro deputado também pelo Rio de Janeiro na mira de ser caçado. Eu me foge o nome dele aqui. Aonde isso vai parar? Lula, certa vez, ele disse que venceu. Lula disse que venceu Bolsonaro nas urnas e era preciso vencer os bolsonaristas nas ruas. Eu já estou começando a entender o que ele quis dizer com isso daí. Eu já estou entendendo muito bem com isso daí. Só que, infelizmente, ainda se encontra gente do outro lado apoiando, né? Apoiando, fazendo L ainda. Quando vai chegar a hora, o veneno desses camaradas chegar em você. Vai chegar a hora que o veneno deles vai atingir você. E você vai sentir na pele o que nós estamos sentindo hoje. Lula nomeia o seu advogado para o STF. Ele disse que era contra esse tipo de nomeação de pessoas bem próximas. Deixa aí nos comentários o que vocês acham. Eu quero que vocês comentem. É bastante importante que vocês comentem para a gente saber o que vocês pensam de tudo isso. Ok? Muito obrigado. Até a próxima aí. Estaremos voltando aí com mais informações ainda hoje. Tenham aí todos um excelente final de semana. Fiquem todos com Deus.